a gente faz. O caminho aonde eu sigo parece não voltar mais. Eu já vou, mas volto amigo, porque a estrada a gente faz. Eu já vou, amigo. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícia, informação, música, entretenimento. Rádio Tia Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Associado do Sindicato Rural. Se prefere uma diretoria sem salário, com participação de todos os segmentos e efetiva das mulheres produtoras, vote 2. Se aprova um sindicato com ações transparentes e defendendo os anseios da classe, vote 2. Se quer um sindicato cuidando do seu patrimônio sem vendê-lo e buscando renda para o agronegócio, vote 2. Não esqueça, nos dias 9 e 10 de dezembro, nas eleições do Sindicato Rural, vote chapa 2. Presidente, Luiz Plastina Gomes. Vice, Antônio Augusto Bica Pereira. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Aos sábados, pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá e Autopeça Cidade Alta. Olá, boa tarde, amigos. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 7 de dezembro de 2019. Agora são 12 horas e 2 minutos e a temperatura aqui na Praça Oswaldo Aranha é de 30 graus. Muita satisfação estar conversando com nossa agrosociedade de Alegrete e região. E o Cidade Rural tem o seguinte oferecimento, Marcelo, que está na técnica. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo.
E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados neste horário, do meio-dia até a 1h da tarde, conversando com você, com a sua família. Me acompanha na técnica hoje o Marcelo Castro. Também participam aqui no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor, e também os produtores rurais Alberto Ramos Neymar e o Anderson Ramos Alves, que estão representando a Acrepe Leite e também toda a bovinocultura de leite aqui do nosso Alegrete. Em seguida também estaremos conversando por telefone com o Gustavo Thompson Flores, ele que é representante do Conselho de Consumidores da RGE Sul. E na pauta de hoje, nós vamos tratar sobre os avanços e os desafios da bovinocultura de leite. Irrigantes terão revertidas cobranças indevidas pela RGE Sul. E você aí de casa também pode nos auxiliar enviando sua sugestão de pauta. Alô, associações, entidades do agro do nosso Alegrete região. O telefone da rádio é o 3422-1235 ou 1600. E vamos liberar o nosso WhatsApp, não é mesmo, Gilberto? O pessoal que quiser nos enviar mensagem, estar em contato conosco, o meu é o 9696-2944. E o do Gilberto é o 9974-1345. Fique à vontade, né, de nos enviar aí até para dizer se tá ruim, né, Gilberto? Alguma coisa, não é mesmo, né, pessoal? Mas para nos ajudar e nos auxiliar, e a gente vai estar aqui interagindo com todos vocês. E de pronto, Gilberto, já conversamos pelo telefone com o Gustavo Thompson Flores. Boa tarde, Gustavo, seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade Rural. Boa tarde, Gustavo, boa tarde ao Marcelo, aos nossos integrantes da mesa, o Borrego, posso te chamar assim, para todo mundo conhecer, sabe? É uma grife. É uma grife. E o Anderson. E o Anderson. Boa tarde, boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. Eu queria primeiro parabenizar vocês, que o programa está excelente. O programa tem a cara de produtor. Isso que a gente gosta. Tá bem, obrigado. Obrigada, Gustavo. Bastante pessoas têm dito que é isso que precisa e que a gente precisa manter esse espaço. Beleza. E vamos lá. Mas, Gustavo, vamos direto aí no assunto. Tu, como conselheiro do consumidor, essa semana nós estamos tendo umas questões complicadas com a RGE. Tem muita coisa que está emperrando as nossas atividades. Tem pessoas que não estão conseguindo executar suas atividades por causa das burocracias, dos emperramentos, vamos dizer assim, que está sendo feito para a gente atingir as normas que a RGE diz que são normas deles. É um grupo novo que está aí e está complicado. Mas agora, essa semana, a semana passada, teve uma reversão de um assunto junto com a ANEEL. Eu não me detive bem em olhar isso. Como a gente tem o Gustavo, que é do Conselho do Consumidor, fica fácil a gente ficar aqui esperando o resultado. Qual é o resultado que deu aí? O que aconteceu agora que houve uma reversão aí de umas medidas que a RGE estava fazendo contra os irrigantes? Pois é, Gilberto. Desde que a RGE comprou a ES Sul, né, e em seguida da compra eles começaram a implementar o sistema deles de trabalhar, e dentro do sistema deles há muita distorção quanto à interpretação da resolução 414 da ANEEL, né? E isso vem nos causando diversos problemas, porque tinham coisas consolidadas desde o tempo da CE, AS Sul, início da RGE, aí depois mudou toda a regra. E eles achavam que eles estavam corretos. Isso vem causando muito problema para nós produtores, principalmente os irrigantes, né, tia? Então, uma das situações que ficou... nós entendíamos como errada, é essa que tu citaste agora,
que a semana passada saiu um deferimento da ANEEL quanto à questão do desligamento e do religamento das instalações na entre-safra e a forma de cobrança dessa tarifa no período da entre-safra. Tá? Que nós a vida inteira podemos desligar a partir de abril e ligar a partir de setembro. Fazia a solicitação, era feito o desligamento e posteriormente o religamento. E pagávamos 10% sobre a maior tarifa lida nos últimos 11 ciclos. Essa foi sempre a interpretação que teve e é o que diz na resolução. E a RGE, assim que assumiu, interpretou de forma diferente e cobrou, não aceitou o desligamento e cobrou errado todo esse período. E agora, desde abril de 2018, a gente vinha trabalhando nisso aí, fazendo o caminho correto, que é questionar a concessionária, que negou, questionar a Gergues, que se julgou incapaz de julgar o mérito dessa questão. E a partir daí, então, fomos até a ANEEL, né? A ANEEL, sim, entendeu a nossa sazonalidade, entendeu que que nosso sistema de irrigação é completamente diferente do que existe no resto do Brasil. É só aqui que existe esse nosso sistema de irrigação. E que a gente tem vários problemas, como roubo, como os equipamentos ficarem ligados o inverno inteiro chovendo, caindo raio, que é ruim para a concessionária também, né? E bateu o martelo de que eles estavam cobrando errado e que eles têm que voltar a cobrar da forma certa que sempre foi cobrado, que é o que a gente conhecia. Na verdade, né, Gustavo, não é que eles interpretaram errado. Eles interpretaram da maneira que eles quiseram uma coisa que não existia. E não é que a ANEEL agora, a interpretação é que nós temos o direito por ter direito adquirido de 20, 30 anos. Exatamente. Não, era o que estava escrito. Era só ler o que estava escrito e interpretar certo. E não interpretar como eles queriam. Exatamente, fizeram uma estava escrito água e eles queriam ler pedra, e era pedra, e não adianta. Exatamente, é isso aí, Gilberto. Então, bom, para os ouvintes, eu quero dizer o seguinte, eu vinha há bastante tempo, há uns 2 anos, 3 anos, até questionando com o Gustavo, digo, Gustavo, mas tu é do Conselho do Consumidor, tu não tem agido, não tem isso, porque era essa a sensação que nós tínhamos. Aí um dia desses, pessoal, o Gustavo, acho que cansado de eu falar com ele, que não estava ainda, ele me levou numa reunião lá em Canoas, agora há poucos dias atrás, 2 meses, 3 meses atrás, né, Gustavo? O que eu quero dizer dessa reunião? Tinha 3 pessoas do Conselho do Consumidor naquela reunião que batia de frente com 10, 12 pessoas técnicas da RGE. Um que era o secretário, que não podia, estava escrevendo a ata, não podia falar, e tinha 2, um de Santa Maria, eu não sei como é o nome do teu colega de Santa Maria, e o Gustavo. Para o pessoal, para o nosso público entender, esse Gustavo, esse baixinho, subia em cima da mesa, subia em cima de um toco, como nós dissemos aqui na coisa, de brabo com os caras. Mas tu era a voz sozinha, né? Então, muitas vezes não acontece porque parece assim, para quem chega lá e fica olhando aquela reunião uma tarde inteira, dos conselheiros do consumidor, isso tem conselheiro de tudo que é classe, né, Gustavo? Não sei se tu me ajuda a dizer. Sim, mas, são 5 classes, né? Todas as classes estavam lá, mas parece que todas aquelas pessoas estavam envolvidas no sistema, né? Conformada? Essa é a palavra. Eu até saí de lá pensando, tá todo mundo pago pela RGE, viu? Eu até pensei. Saí de lá pensando isso. Digo, os únicos nossos defensores é o Gustavo e o Valdir. É de Santa Maria. Mas então, estou fazendo esse comentário para dizer o seguinte, e aí nós vimos um grande trabalho do Conselho, pessoal. Parece, vamos falar agora para a nossa comunidade de Alegrete, Gustavo, que todo esse trabalho desde 2012... daquela audiência pública na prefeitura, com o Erasmo ainda, até pro próprio Erasmo, eu li lá
tudo aquilo que foi feito, aquelas reuniões, aquela vez do Passo Novo, a Vila do Passo Novo, que estava cheia de problema, o pessoal lá do Passo Novo deve lembrar, que não, parece que não houve solução. Me conta aí, Gustavo, o que apareceu agora há 3 meses para cá. Eu vou complementar só o que tu estava falando do Conselho. A gente, no Conselho são 5 classes que são representantes, né? Que é a classe rural, que eu sou representante pela Farsul, eu e o João Piccoli, que é outro produtor de outra região, a classe comercial, classe industrial, poder público e consumidores urbanos. Tá? E parece que só tem problema a classe rural e deu, mais ninguém. O resto parece estar conformado com a situação. Por isso que aqui a gente acaba sendo um pouco mais enfático e batendo mais de frente na reunião, porque nós temos problema e precisamos resolver. E no tempo da ES Sul, a gente tinha mais acesso para resolver, e hoje é uma dificuldade, hoje não se consegue, é muito difícil, por isso que o trabalho às vezes não aparece, às vezes demora a aparecer. Tu vê, essa questão aí que nós tivemos o deferimento da ANEEL na semana passada, vem desde abril de 2018, essa briga. Aí tu vai de instância em instância, etapa em etapa, cumprindo elas para não correr o risco de chegar na ANEEL e a ANEEL te olhar e dizer, mas e tu foi na Gerges? Ah, não foi. Então, primeiro tu volta na Gerges e depois a Gerges vem para cá. Não, tu tem que cumprir as etapas todas para poder chegar no fim prontinho, com a decisão concreta, né? Consolidada. Mas, hein, Giba, essa questão do que tu comentaste agora é outra briga da Federarroz, Associação dos Arrozeiros de Alegrete. A UABA, na época. O ABA, os leiteiros também. Os leiteiros, a gripe leite. Né, que era o problema de fornecimento de energia. Rede com problema em vários locais, rede fraca, e foi contra a S-Sul ainda. E na época o promotor público que estava em Alegrete entendeu o problema e acabou comprando a briga. E a ação foi movida pelo Ministério Público, não foi nem pelas entidades. É uma ação civil pública movida pelo Ministério Público. E agora, há poucos dias atrás, nós tínhamos uma audiência marcada que, acredito que com a greve do pessoal do juizado, não acabou sendo transferida. Né? Não temos data ainda, mas estamos aguardando essa ação para também dar continuidade nessa situação aí, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui que tá chegando. Tudo bem, Gustavo? Obrigada por atender a gente. Tá chegando uma pergunta aqui pelo WhatsApp, mas antes disso, Gustavo, como é que os produtores eles podem fazer para reaver isso? Tem um documento? Vai aonde? Como é que faz? Não, Cíntia, assim, normalmente o produtor tem o seu consultor, né? O consultor já deve ter o levantamento de tudo que foi pago a mais. Ok. Primeira coisa, solicitar a RGE Sul que devolva o que foi pago errado. A partir da resposta da RGE Sul, se positiva e devolver, concluído a situação. Em caso de não devolver, procure os seus direitos, procure o caminho que for necessário, porque eles cobraram errado todo esse período. Esse dinheiro eles cobraram errado e entrou no caixa. Então, eles têm que devolver. Não é deles. É do produtor. O produtor pagou a mais para não ir para o Serasa, para não ir para o SPC, para não ir para não ter nenhuma restrição, para não ter corte de fornecimento de energia e assim por diante. Tá bem. Então eles têm que devolver esse dinheiro agora. Tá. Isso. Tá, que fique bem claro, né, Gilberto? Tu tem outra pergunta que eu tenho uma aqui para fazer. Não, pode fazer. Gustavo, eu tenho uma pergunta, vou agradecer aí o grupo de ouvinos de Alegrete, através do Evandro, estão na escuta, todo o pessoal. Eles têm uma pergunta que é a seguinte: projetos alternativos para a questão do fornecimento de energia elétrica confiável, como exemplo, a energia solar. Isso está sendo debatido com os produtores e a RGE? Sim, o Conselho está muito inserido nessa questão, porque a geração distribuída ela não está muito clara, nem na resolução, muito menos com a concessionária. Tá? Então, está sendo debatido e está sendo trabalhado isso aí, para que quem for para esse lado de geração distribuída, seja solar, eólica, hidráulica, aí não importa, vá com segurança.
Porque hoje o grande problema é tu fazer um investimento com payback de 5 anos e daqui 2 meses muda a lei, teu payback passou para 10 e inviabilizou teu negócio. Então, e aí não é a discussão só via conselho. Aí essa discussão com todos os conselhos de consumidores com a ANEEL e com as concessionárias. Para a ANEEL deixar clara a regra que vai valer. A gente não pode começar um negócio no escuro, tem que começar com a regra clara. E hoje as regras não são muito claras, né? Esperamos que agora em seguida se resolva isso aí. Certo. É importante essa pergunta, não é mesmo, Gustavo? E essa aproximação. Gustavo, nós estamos aqui também com os representantes da Cripe Leite e o Alberto Ramos Neymar, mais conhecido como Borrego, também quer te fazer uma pergunta. Sim. Gustavo, a gente se solidariza com vocês, com a classe produtora de arroz, e nós, produtores de leite, temos um problema muito sério também, porque nós temos que cumprir a instrução normativa 7677. E essa instrução normativa, ela é um monte de exigência em cima da qualidade do leite que a gente tem que cumprir. E a maior dificuldade nossa é o resfriamento do leite, é a luz que nos causa problema. Porque se nós conseguirmos tirar o leite dentro o mais rápido possível, estiver refrigerado a menos de 7 graus, que é a lei, mas estiver refrigerado a 4 graus, as células somáticas elas não se multiplicam no leite. E o problema de energia é seríssimo. Tem gente que tem que tirar o leite, ordenhar primeiro e depois resfriar o leite. Então, isso aí são problemas sérios que a gente também na nossa classe enfrenta. Não é só vocês que enfrentam essa classe. E a gente se solidariza e se enganja junto com vocês para lutarmos por mais esse desafio. Alberto, tudo bem, tchê? Com certeza, essa ação que eu acabei de comentar, que está andando, que foi adiado a audiência agora, há uns dias atrás, é exatamente para isso. É para tratar o problema das redes que são fracas. Porque a questão não é só trocar poste e botar poste de concreto. Poste de concreto vai deixar a rede forte e não vai cair. Mas não adianta tu trocar só o poste de concreto e continuar com um condutor de 30 anos que já saturou a carga que ele está carregando. Que é o que nos dá problema nos levantes, nos pivôs, no leite. Exatamente, são coisas que precisam de energia estável, firme, né? Tu pegou esse processo lá, quantas páginas tem esse processo, para nós ter uma ideia? Só para o público. 26 volumes, 2.300 páginas mais ou menos, Gilberto. Então tá, Gustavo. Por enquanto, muito obrigado. Acho que vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Não, agora não. O Gustavo, só aqui, eu estou recebendo várias mensagens e o pessoal gostou bastante, Gilberto, e os nossos aqui colegas presentes, que está bem elucidativo. Precisa desse tipo de informação, não é mesmo, Alberto? Porque a gente não tem, às vezes, contato, né, Gustavo? Eu já passei o teu contato para alguns produtores aqui, viu? Sem problema, sem problema. Só para afirmar mais uma vez aí, Gustavo, estou satisfeito, fiquei satisfeito. Eu estava bastante pessimista com o Conselho do Consumidor, mas depois daquela reunião que eu fui há uns 2-3 meses atrás lá, quero dizer para todo mundo aí, parabéns pelo teu trabalho, parabéns. O teu trabalho está aparecendo agora, depois de anos, e não aparecia, não era porque tu não trabalhava, não aparecia porque do outro lado estavam jogando de joelho duro contra ti. Contra o Conselho Consumidor. Então, e as pessoas estão se conformando, porque começam a questionar, ir atrás e não conseguem avançar, e aí as pessoas, que nem tu diz, os teus parceiros lá começaram a se acomodar, deixar, não entrar. Mas parabéns pelo teu trabalho, Gustavo. Tá bem, Giba, tu tá convidado para ir comigo sempre que tu quiser nas reuniões. Não, mas aí vai dar guerra, os caras quase me expulsaram aquele dia. Mas é bom, eu acho que isso não faz mal, sabe? Tá bem. Obrigada, Gustavo. Bom final de semana para ti e a tua família. Tá bem. Um abraço. Abraço. 12h23. Para quem ligou o rádio há pouco, você está ouvindo Cidade Rural e nós conversamos com o Gustavo Thompson Flores, que é o representante aqui da classe rural do Conselho de Consumidores da RGE Sul. Gilberto Pileco, seguindo a nossa conversa. Estamos aqui no estúdio também com o Alberto Ramos Neymar e o Anderson Ramos Alves.
E já vamos charlar com eles, mas tu tem recadinho, né, Gilberto? Isso. Antes. Antes eu tenho uns comentários para fazer e também antes, para não deixar passar, dizer o seguinte para os ouvintes, para todos aqueles que em 2012, na prefeitura, o próprio prefeito na época, o Erasmo, o próprio Márcio Amaral era secretário, eu estou lembrando assim das pessoas, a UABA, os presidentes dos bairros, a Gripe Leite, quem mais? O pessoal lá do Passo Novo, o Sindicato Rural, as pessoas que tiveram prejuízo. O Ministério Público fez um processo contra a S Sul da época, sobre todo aquele caos que deu em 2012, 2011, 2012, 2013. Fez um processo. O Ministério Público encaminhou um processo civil também, crime civil. Saiu esses dois volumes, esses dois processos. E em 2014 foi ajuizado. E está em juízo isso e com certeza aquele trabalho que a gente pensava que não tinha acontecido, o pessoal dos bairros aí, da associação, que está a caminho, quer dizer, não tá tudo perdido e não está morto quem peleia, vamos dizer assim, o negócio está andando. Então isso é muito bom, eu fiquei satisfeito em saber isso, fiquei satisfeito em ver o trabalho do Gustavo e eu acho que é por aí, nós unidos, porque este processo que está na justiça, ele está a comunidade inteira, a cidade inteira, o Ministério Público fez um levantamento de tudo e constatou todos os problemas que nós tínhamos. Então a gente espera que vai ter uma boa solução ainda. É demorado, mas acreditamos. Mas vamos lá, vamos seguir nosso programa aqui, né, Cíntia? E eu gostaria antes de nós entrar aqui com o pessoal da Gripe Leite, eu gostaria de frisar mais uma vez sobre esse nosso programa que iniciou, hoje nós estamos no 5º programa, né, Cíntia? Exatamente. Com o nome Cidade Rural. Eu quero frisar isso porque o João Ulisses, a Rádio Alegrete e um grupo de pessoas que apoia a gente, pediu para que eu fizesse esse projeto desse programa. E o projeto está... Como foi do nada que surgiu, não foi pensado, nós não esperava que assumisse esse horário de repente, esse processo, esse programa, esse projeto, né, Cíntia? Estamos a Cíntia, o João Luiz, está em gestação, vamos dizer assim, está sendo... Está fluindo. Está fluindo. E o João Ulisses me deu 60 dias de prazo para mim... Não, na realidade eu me dei 60 dias de prazo para concluir esse projeto e fazer o programa. Então, é importante esclarecer a comunidade, por que cidade rural? E eu tenho dito que é porque nós somos o maior município em extensão de terra. Se nós somos o maior município do Rio Grande do Sul em extensão de terra, nós somos a maior cidade rural do estado. É por isso. Somos uma cidade que, pelo tamanho dela, pelas suas condições históricas e pelo que representa, deveríamos já ter ultrapassado os 300 milhões de orçamento. E estamos em 200 e pouco, quem sabe, quer dizer, então algumas coisas não estão, pelo tamanho, pela importância, pela área que nós temos de terra, por o maior município rural do estado do Brasil, nós tínhamos que ter, no mínimo, um orçamento medíocre de 300 milhões, e nós não temos isso. Bom, e falando nisso, vamos convidar já no ar o prefeito e o secretário de Agricultura para a semana que vem. Quem sabe vem aqui e nós vamos falar sobre esses orçamentos. Bom, também eu diria que é uma cidade que não tem, é 80, 85, 90, mas eu digo que é uma cidade que pelo porte era para ter 100 mil habitantes. Quantos foram embora daqui por causa de falta de emprego? Muitas pessoas. Né? Bom, e aí nós temos que dizer que pelo tamanho, pela história dessa cidade, deveríamos ter no mínimo 100 milhões de habitantes. E 100 mil. E 100 mil habitantes é 100 mil pessoas. E essas pessoas precisam do quê? De infraestrutura, saúde, segurança, etc. O que uma cidade do tamanho de Alegrete precisa? Precisa de tudo isso. A comunidade precisa, educação, o povo precisa. Né? Educação, segurança, saúde, isso. Bom, nesse contexto, eu
começo a pensar que o prefeito da cidade, ele é um ente, não o prefeito como Márcio Amaral, mas o prefeito como entidade, como ente, a figura do prefeito. como a figura, como é o servidor número 0.1, né? Porque é o primeiro, é quem nos tem obrigação, e nós temos que ter a consciência que ele tem essa responsabilidade de servidor número 1. Nós, comunidade, temos que ter essa consciência. E ele tem a obrigação, a responsabilidade de assumir isso, de liderar esse processo de ser o servidor número 1, de liderar o processo de direcionar, direcionar todas as estruturas e suas conjunturas para que o desenvolvimento local venha a acontecer. Ele tem que ser o líder. Vamos para não falar difícil, para falar mais fácil, porque direcionando as estruturas, as conjunturais, parecem umas palavras difíceis para mas vamos ser mais fácil então. Vamos parar de falar difícil, vamos ser mais fácil. O que eu quero dizer? Vamos lá, para o prefeito ser um facilitador do desenvolvimento, seja um intermediário para que as coisas venham a acontecer. Então o prefeito precisa assumir isso. Bom, quando eu digo o prefeito assumir, não é a pessoa, não é... Eu digo o poder público. E aí nós começamos a pensar, não no prefeito, na Câmara de Vereadores. Nós temos que compensar, mas os partidos políticos, entenderam? Então, o programa Cidade, nós temos que ir para esse lado. Também não podemos de falar do rural, cidade rural. Bom, o rural é toda a conjuntura do agro. A grande atividade financeira local vem do agro. O agro também são as pessoas, os urbanos e os rurais. Na prática, são essas pessoas que são os executores, que fazem acontecer, que fazem o desenvolvimento. É a mão dessas pessoas urbanas e rurais. E então, são as pessoas da comunidade. E aí a comunidade, quem é que é a comunidade? São os empreendedores, são as pessoas autônomas, seja alambrador, seja médico veterinário, seja um tratorista, seja um agrônomo, um engenheiro agrônomo, seja as pessoas que trabalham no escritório de assistência técnica. Quer dizer, essa é a comunidade que trabalha, que sonha, que sonha em melhorar de vida. Então, todas essas pessoas querem emprego, querem renda. E eu digo que, então, querem todos um melhor bem-estar para si próprio e para os seus. Então, como é que eu digo? Eu digo que essa comunidade, essa nossa comunidade, são os que torcem para que o agro vai bem. Por quê? Porque eles são trabalhadores, eles são do bem. Eu não estou falando de uma comunidade que não é do bem. Não, são comunidade do bem. E se são comunidade do bem, nós temos que ter responsabilidade para não frustrar essas pessoas do bem. Então, com isso, pessoal, eu quero, mais uma vez, para direcionar que nós temos que assumir, e para ter um programa nesse horário, para trazer as pessoas, nós temos que assumir esse protagonismo. Seja no lado do poder público, seja do lado dos partidos políticos, seja do lado das pessoas, que têm a responsabilidade de fazer esse elevete. E por isso que eu chamo a figura número 1 do prefeito primeiro. E com isso, no rural, eu tenho que chamar o pessoal que fazem esse 70% do PIB, esse movimento financeiro, que é o Sindicato Rural. E o Sindicato Rural, eu tenho repetido, vou frisar de novo, que é o guarda-chuva que abriga tudo isso. Que assim como a entidade prefeitura, o poder público, também ele, sindicato, precisa assumir a responsabilidade do protagonismo, de ser um ente direcionador também das conjunturas,
de novo, não falar difícil, vamos dizer assim, o sindicato tem que ser o acelerador do desenvolvimento local. Desenvolvimento rural, né? O desenvolvimento rural local, porque nós dependemos do agro. Então, vamos dizer assim, se o prefeito, a prefeitura, o poder público é a direção, é o caminho, quem acelera a máquina e faz andar é quem tem o maior poder, que seria o sindicato. Bom, e aí, pessoal, para não me alongar e para terminar isso, porque isso já está ficando repetitivo, já está ficando, estou frisando bastante, eu quero mandar um recado, preciso mandar um recado para os sócios do sindicato. Sim, porque segunda e terça temos a eleição. Segunda e terça temos a eleição. Temos a eleição. E aí os sócios do sindicato são os grandes responsáveis. Não interessa para quem vão votar. Chapa 1 ou Chapa 2, venham fazer o seu voto. Nós temos que assumir como produtor, como integrante, como sócio do sindicato, essa responsabilidade também de fazer a diferença. E aqueles caras que dizem assim, eu não vou lá porque eu não concordo com a Chapa 1, não concordo com a Chapa 2, eu não sei o quê, vem e vota então em branco. Porque se tiver bastante voto em branco, o que for eleito vai pensar o seguinte, mas eu tenho bastante gente que não concorda com o que está posto na mesa das duas chapas. Querem algo diferente. E é assim que a gente vai construir esse alegria. Então, pessoal, meu abraço a todos, aos sócios do sindicato, e espero que segunda-feira e terça-feira tenhamos uma grande eleição e uma grande escolha. E eu digo o seguinte... E já vamos convidar também, não é mesmo, a chapa que for eleita para que venha no programa. Junto com o próximo programa. Com o prefeito e secretário de Agricultura. Sindicato Rural, prefeito e secretário de Agricultura. Da próxima semana vamos falar com o prefeito, vamos ver se ele consegue agenda para estar com a gente aqui. Mas vamos aqui conversar com o pessoal. O último recado para os sócios do sindicato. Quem não participa, depois não tem direito a cobrar. E eu digo o seguinte, vamos dar valor para a eleição do sindicato. Por quê? Porque quem não dá valor, não tem direito de cobrar valor. Um abraço. Tá certo, obrigada, Gilberto. Tem um monte de mensagem aqui, mas eu vou ler depois. Vamos conversar então sobre a nossa bovinocultura de leite. Tu sabe, né, Gilberto, aqui, ó, tu viu, né? Alberto Ramos Neumaier, Anderson Ramos, que aqui é a máfia, somos todos parentes, não é mesmo? Obrigada por terem participado. A Juliana está aqui que manda mensagem. Obrigada, Juliana, pelo teu empenho, que é a presidente da Cripe Leite. Também a dona Sueli, a Dirce, as gurias se empenharam aí, mas todo mundo tem os seus compromissos. Vamos lá, vamos elucidar aqui, né? Falar com a nossa sociedade. Guris, como é que está a nossa bovinocultura de leite? A gente sabe que nos últimos 10 anos aí deu uma mudada, uma transformação positiva, mas temos ainda muitos desafios, não é mesmo? Em primeiro lugar, Cíntia, parabéns a ti e ao Gilberto Pileco pela iniciativa de criar esse programa focado na área rural e dar espaço para a gente para poder vir se pronunciar. Eu sou Alberto Ramos Neymar, estou aqui a convite do Anderson, que me convidou. Anderson Ramos, parente nosso. Somos tudo parentes. Vamos dar um abraço aos nossos parentes. Representando a Cripe Leite, em nome da nossa presidente, dona... A Juliana. Juliana Pedroso, a gente está falando em nome dela, né? E aberto a perguntas e falando sobre a nossa atividade. A nossa atividade rural, que é a produção de leite, ela, como tu disse mesmo, ela deslanchou. Graças às parcerias que a gente tem, que é os parceiros pela produção, que é Secretaria da Agricultura, Emater, Fundação Marona, Sicredi, Banco do Brasil, a Cripe Leite, Senar, Sebrae. Então isso aí veio só fomentar a nossa atividade, né? E o Senar veio nos profissionalizar cada vez mais e nos capacitar para que nós produzíssemos dentro dos padrões exigentes até pelo mercado, né? Tanto é que a nossa atividade leiteira, eu digo que explodiu,
Porque graças a Deus, nos anos 2000, 2003, 2004, 2005, vinha um caminhão lá do Uruguaiana não arrecadava 6 mil litros de leite com um tanque de 8 mil litros. Hoje, de dentro do Alegrete, só do município de Alegrete, já sai mais de 1.200.000 litros de leite mês. Né? Então isso aí, e muita gente começou a nos enxergar com outros olhos. Né? Firmas grandes começaram a nos enxergar, firmas de fomento, Senar, Sebrae, Banco do Brasil, Sicredi, CAAL, que eu não citei também, que com o seu departamento técnico nos fomenta muito, a CAAL nos dá muito subsídio, né? Agora com a fábrica de ração a todo vapor lá também, né? Que eles viram que a atividade tem futuro, né? E muita gente está indo para o leite, porque a atividade do leite é a única atividade rural em que você tem retorno financeiro todos os meses. Todos os meses tu tem um X lá na tua conta, para não dizer 3, 4, 5, 6 X, né? Sim. Então ela é uma atividade gratificante, né? E eu vou passar também a palavra para o Anderson, porque senão fico só eu falando e daqui a um pouco eu volto de novo. Claro. Tudo bem, Borrego? Obrigado a Cíntia, ao Gilberto, que o programa, como vocês falaram, está começando, né? Poucos dias, e vocês já nos convidarem. Isso para nós quer dizer que a nossa atividade já está bem reconhecida na cidade. E como o Borrego falou, o Borrego é um marco do alavanco da produção leiteira, que ele viu desde o começo e o que ele falou explodiu. Eu queria deixar um abraço para minha esposa, que está escutando, claro, que é a minha sócia, minha ajudante, que está sempre na luta. O pessoal que vocês já falaram, da direção, os ex-presidente, vice, nosso Elício, seu Wilson, e os produtores de toda a Alegrete, que são uns quantos. Ontem, informação assim que eu tive, que formar os 60 produtores e entrega para as indústrias. Sim. Mas o que a gente tem de produtor espalhado no Alegrete, né, que não é formal, informal, como você chama, é muitos ainda. Mas 60 já aumentou, então, porque na minha era 40, alguma coisa assim. No Brasil, pelo que eu vi, eu não entendo muito os números do leite, mas no Brasil, pelo que eu vi, você tem razão. No Brasil parece que nós chegamos em 2018, 33,8 milhões de litros. E só 24 milhões é formal. No Brasil. Quer dizer que aqui em Alegrete tu diz que nós estamos entregando 60 produtores para as 60 produtores e entrega 1 milhão. Mais de 1.200.000 litros de leite para mês. a indústria. Que esse é o formal. Se nós fizer, então tem mais tem mais 40% informal. Mas vamos falar só do formal, do que está 1.200.000 a 1 tá quanto? O litro do leite é R$1 e pouco, isso... Isso aí depende da produção, né? Conforme quanto mais produz, mais você ganha, né? Mas dá para fazer a conta de R$1, tem 1.200.000, 1.300.000. Dá R$1. Por... Tu vê, e outra coisa... De dinheiro que entra isso. No mês, né? Que circula no mês, que cai para cá, dentro do município de Alegrete para circular. Quer chegar com cidade rural, porque deixa aqui. Deixa aqui. Pouca coisa vocês compram de fora, não é mesmo? Aqui. E outra coisa assim, a gente cada vez mais vem lutando para que venham firmas Sim. Para arrecadar leite no Alegrete, né? Porque a gente sabe que a nossa produção ainda ela está engatinhando. Nós teríamos que ter uma produção acima de 50 mil litros de leite dia. Ou nós já estamos quase chegando lá, né? Porque hoje em Alegrete nós se profissionalizamos e se capacitamos. E tudo isso graças à nossa Cripe Leite, que depois que a gente fundou a Cripe Leite, conseguiu ter uma Sueli Macedo como presidente, que trouxe todos os cursos que a gente pedia para ela trouxe, para a gente se profissionalizar e se capacitar. Tanto é que a minha propriedade, estabelecimento Ouro Branco, e parabenizar a Dirce lá, que eu não mandei os parabéns para ela. Mas eu mandei no início para ela um beijinho. Que é minha companheira, e ela que faz a parte de gestão da firma, porque hoje a gente tem que trabalhar como empresa e tem que fazer gestão. Se eu comprar 1 quilo de prego, é anotado. Se eu doar 1 litro de leite, é anotado. E ela que anota tudo. Né? E
Eu perdi o fio da meada agora. Era sobre a produção que sobre nós estávamos falando. Tu tinha uma pergunta para ele, Gilberto? Não, para te ter uma ideia, Gilberto, nós trabalhamos em 19,8 hectares. A nossa produção mínima é 400 litros de leite. Chegamos a produzir 700, 750 em 19,8. Né? Graças a Deus, a gente tem recebido visita de muita gente de fora. Agora mesmo, há poucos dias, recebemos a visita dos argentinos, lá de Ayala, parece que é a cidade deles. Um agrônomo, um veterinário e um produtor de leite, pai dos outros dois. E eles queriam ver a realidade da nossa produção no Brasil. E aí eles se informaram lá por São Borja, por lá, e indicaram um Alegrete, que eles viessem a Alegrete. E eles vieram a Alegrete, um senhor lá de São Borja trouxe, nos ligou e organizou junto com o Leonardo Cera, que é um incentivador da produção leiteira dentro do Alegrete, e visitaram 3 propriedades. Foram na Roberta Quinteiro, foram no Kleber Zambelli e foram lá no Joel Cogo, na Aline. Visitaram e fizeram um encerramento à noite ali em casa, né, na nossa propriedade, na Ouro Branco. A gente serviu uma janta para eles. Nós estávamos em mais de 20 produtores de leite aqui, mais de 30 produtores de leite aqui do Alegrete. E eles passaram no telão? Passaram no telão lá toda a realidade deles lá, para nós. Eles viram a nossa e passaram a realidade deles para nós. E eles querem que a gente vá visitar eles, né? Até o Leonardo ficou de organizar uma excursão quando ele tiver de férias para a gente ir visitar eles. Então, para ver como a nossa produção aqui, ela está explodindo. Está explodindo e está além do que a gente... Explodindo. Bem auspiciosa. Isso, porque vem gente de fora. Para te ter uma ideia, Cíntia, lá na nossa propriedade, uma semana antes dos argentinos virem, andava um professor de Goiânia, professor da Universidade Federal de Goiânia. Ele, professor, uma aluna de mestrado, de 26 anos, a menina, e um rapaz de 30 anos de doutorado de agronomia. Andavam visitando o Brasil inteiro, que eles fazem programas por satélite de melhoramento de campo nativo. E aí chegaram na Unipampa, a Unipampa mandou para o Leonardo mandou lá em casa. Eles chegaram lá e pediram 20 minutos para a gente conversar. Nós conversamos mais de 4 horas e eles saíram encantados de dentro da propriedade, uma propriedade com 19,8 hectares, ter a produção que a gente tem. Né? Então, para nós, isso aí é gratificante, sabe? Inclusive... E eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês que vai acontecer. Vai acontecer, eu já ouvi um zoomzinho, por isso que eu me dei conta. Que o nosso leite aqui ele vai ser muito valorizado. Ele não está valorizado porque a Aracene iniciou. Porque na condição normal, por exemplo, a serra que produz muito leite, ele não tem o nosso pasto. E nós aqui que somos daqui, o pessoal vai entender. A nossa ovelha ela tem um sabor diferente pelo nosso pasto natural. Gilberto, respondendo essa tua pergunta a respeito do leite, quando nós ainda éramos produtor da Consulate, que era uma firma que arrecadava aqui, lá de Pelotas, depois Pendegô, nós tivemos uma reunião lá em Santana do Livramento. E nós estávamos em 4 ou 5 produtores aqui de Alegrete, e para nossa gratificação e satisfação, o melhor leite em qualidade era do Alegrete. Graças ao quê? Graças ao trabalho do Senar, dos cursos do Senar, que a dona Sueli trouxe, e que trabalhamos muito em cima da qualidade do leite. Né? E é uma exigência forte hoje da instrução normativa 7677. Porque se tu não cumprir 3 meses com célula somática, né, com contagem bacteriana, com proteína e com gordura, tu cai fora de produzir para aquela firma, até tu te adequar. E o leite do Alegrete, ele é classificado como um dos melhores leites da região. Mas eu soube disso, que é isso aí, mas essa técnica de ter essa qualidade, de fazer o leite bom, supervisionar, fazer, isso aí existe, mas existe para todos. O que me disseram, Gilberto, o que tem de diferente o Alegrete e a região? É o pasto. É o pasto, não é tanto grão. E o sabor, o gosto. E aí me disseram assim, Gilberto, espera 4, 5 anos tu vai ver.
5, 6 anos, as indústrias vão se dar conta. É que o volume de leite nosso é pequeno ainda para aparecer isso. Gilberto, não sei se é fato, né? Isso. Gilberto, falando em qualidade do leite, só para te ter uma noção assim, ó, nós só vamos ter um preço considerável ou competitivo o dia em que nós tivermos um leite de qualidade dentro dos padrões das normativas. Então, os nossos produtores têm que se conscientizar que eles têm que cada vez caprichar mais, se profissionalizar, se capacitar. Está aí os cursos do Senar, está aí o Sebrae para auxiliar a gente. Agora mesmo nós tivemos no seminário a palestra da Ângela Balém, que é uma expert em leite. Tanto é que ela é formada em Direito, advogada, e não sai do leite. É apaixonada pelo leite, né? Então, Gilberto, e esse leite ele tem que estar dentro dos padrões para ele ter uma duração na prateleira, né? E para nós podermos exportar o leite, que aí nós vamos ter um preço compensativo para nós. Então nós temos que trabalhar em cima de qualidade do leite. Parabéns para ti, deixa eu te dizer o seguinte, caiu o microfone. O microfone se assustou, né, Cíntia? Mas parabéns para ti, parabéns pela tua experiência, gostei muito. Deixa eu te dizer o seguinte, aqui que tá quando eu digo que a gente tem que ser o protagonista junto. Você falou aí que foi a gripe leite, parabenizou a Sueli, parabéns. Mas deixa eu dar um recado para a esposa dele. O homem, aquela hora se perdeu porque ele se emocionou. Tu viu que ele estava se emocionado. Eu vi que ele... Parabéns para a senhora também ali que... Agora deixa eu ouvir o Anderson, Gilberto, que o Anderson não falou ainda. Veio lá de fora, né, Anderson? Mas deixa eu só dizer o seguinte, que parabéns, é isso que eu digo. O Sindicato Rural tem que assumir para protagonizar isso junto com os produtores, como a Gripe Leite fez com a Sueli. Vocês fizeram isso. E como está fazendo agora, um abraço para o pessoal do grupo do Ovinos. É bem isso. É o que tu está dizendo, ir atrás de curso, é assim que nós vamos fazer a diferença. Parabéns para vocês. Gilberto, só para te ter uma ideia, a Dirce faz 19, 20 anos que a gente está junto, está dividindo a cama. E ela trabalhou 22 anos só em joalheria na Gaspar Martins. Olha só. Depois que ela começou a dividir a cama comigo e que ela se apaixonou por o leite, tanto é que ela está sempre, foi 4 ou 5 anos vice-presidente junto com a dona Sueli da Gripe Leite, avalancaram a coisa e está sempre incentivando e procurando, não mede dificuldade para a gente somar cada vez mais no leite. Com certeza. Vamos deixar o Anderson falar, Gilberto? Não, mas Cíntia, a ideia era essa. Eu convidei o Borrego, disse, Borrego, tu vai lá, porque o Borrego gosta de falar, né? Não, mas tu tem que falar também, tu como jovem, Anderson, como é que está aí agora nessa questão? O Borrego estava falando sobre que o produtor tem que se especializar, profissionalizar mais. Eu me lembro que uma palestra, o Márcio falou assim uma vez na Câmara, disse assim, quando a pessoa não tinha mais nada para fazer na vida, uns anos atrás, virava leiteiro. Porque aí mantinha, ia empurrando com a barriga e aí. Mas hoje não tem mais como, né, Borrego? Hoje, se tu não tiver tudo apontado, se tu não dura um mês na cadeia. Ser profissionalizar. Não tem como. Porque é uma empresa, como o Borrego falou, tu não consegue. Porque tu produz, tu ganha, mas o teu gasto, o que fica? 1/3 mais ou menos? Vamos dizer assim, pra te ganhar R$1.000, tu tem que produzir 3.000, mais ou menos, entendeu? Então não tem como a leitaria de antigamente não cabe mais para nós hoje. Os custos subiram muito. O Borrego sabe, 1 litro do leite, quanto que era antes, não mudou quase nada. Qual é o custo de vocês? É mais ou menos isso aí, entendeu? Para te ganhar R$1, tu tem que... 70% é custo. Te sobra 30%. E Gilberto também tem uma coisa, Também tem uma coisa, Hoje em dia, dizem, leiteiro, nós não somos leiteiro, nós não somos nem produtores de leite, porque quem produz o leite é a vaca. Viu? Nós somos... Toma. Nós somos, empresários do leite. Toma, viu? Porque a gente tem que ser... Eu ia complementar. Tem que ser valorizar. Tem que ser valorizar. Eu ia complementar. O produtor de leite é a vaca. Eu ia complementar. Sim, quem produz leite é a vaca, né? Sim. Eu já tive ligação com leitaria. E 5, 6 anos. E vou te dizer o seguinte. O que eu ia falar de um trator, de uma lavoura e de uma leitaria? Pessoal, o trator é fácil.
Ele não sente frio, não sente calor. Ele é uma matéria morta, tu bota o diesel, liga o motor e ele funciona. Só precisa ter o piloto aí. A vaca não. A vaca ela sofre todas as consequências e chega naquele momento de que ela está acostumada a ser ordenhada, ela tem que ser ordenhada. Exatamente. Chega de tarde, tem que ser, e não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Ela é uma atividade que tem que ser o que eu falou, tem que ser o Anderson falou, tem que ser como é que é, empresário, tem que se dedicar, tem que ter carinho, como tu falou da tua esposa aí, tem que ter carinho, tem que estar junto, porque senão não vai, porque sofre todas as consequências. Uma hora que tu não tira leite da vaca, que ela está acostumada, vamos dizer, às 6 da manhã, tira leite. Se tu deixa para 7h30, 8 horas, o que acontece com a vaca? Já vai tendo problemas. Desregula todo o organismo dela. Aí vem mastite e outras coisas mais. E aí a qualidade que você fala, né? Vamos então finalizando com os nossos empresários da produção de leite, tá melhor? Viu? Empresários da produção de leite. Eu queria mandar um abraço a dona. Em primeiro lugar, coisa aqui, ó. Em primeiro lugar, fala, Anderson. A Juliana Pedroso, a dona Sueli. A Juliana porque teve a coragem de enfrentar e vir para... lá no Parové? É lá no Parové. Um abraço pro pessoal do Parové. Um abraço para a Juliana, para o seu esposo, para a dona Sueli, que alavancou a nossa cadeia leiteira. Um abraço pro seu Wilson Puyatti, que também foi 2 anos, o Nelson Abreu, e esperamos que depois apareçam outros para que dê continuidade a esse trabalho. É importante então, essa sucessão. Isso para nós é gratificante. Eu já estou na 3ª geração dos ramos, como tu também é ramo. Um abraço pro meu tio Breno, lá no Capivari. A Cíntia hoje só trouxe os parentes dela aqui. Eu acho que isso aqui é uma formação de quadrilha. E é bom a gente vir debater, explicar, falar sobre a nossa atividade, porque isso aí mais vezes, tem muita gente que não sabe. Não, e a gente se põe à disposição, porque a nossa presidente ela fica muito longe para vir, né, de lá aqui. E a gente se põe à disposição tanto dela como dos meios de comunicação, dos programas de vocês, para a gente passar a nossa atividade do dia a dia, né? Inclusive, antes de eu sair, a minha esposa pegou e anotou uns 4, 5 tópicos aqui para mim, né? Sobre o retorno financeiro, sobre o trabalho como empresa, as visitas, as parcerias, assistência técnica. Eu já falei o dia a dia do trabalho que dizem, apesar da atividade leiteira, você trabalhar os 365 dias do ano, não temos sábado, feriado, domingo, carnaval, nada a gente tem. Mas a gente trabalha com orgulho e com satisfação, porque pelo menos nós estamos produzindo um dos alimentos mais completos que existe. Porque, gente, pegue uma criança e com leite você consegue criar uma criança até 6, 8 meses, só com leite. E dê Coca-Cola para ela ver se você vai criar. E colher a mídia em cima da Coca-Cola. Toda, né? Exatamente. Já que ele falou disso, vou ter que falar Só um minutinho, Gilberto. Aqui, ó, eu tive dando uma olhada do leite, que tu fala desse negócio aí, ó. Uma criança, ela precisa, nos primeiros meses de vida, de 300 a 400 miligramas de cálcio nos primeiros meses na amamentação. Tá? E aí ela fica adolescente. Aí eu vou te dizer o seguinte, quando é adolescente, até os 20 anos, a pessoa precisa de 1.300 gramas. Quer dizer, ela precisaria, segundo a doutora Sônia Dreco, que eu olhei um trabalho dela, essa doutora Sônia Dreco, ela é nutricionista-chefe do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina lá da USP em São Paulo. Um trabalho dela, eu estava olhando um trabalho dela e me impressionei que ela diz o seguinte, ó, na adolescência, para substituir 1 litro de leite, que precisaria 1 litro de leite a pessoa tomar para substituir o cálcio, precisa 234 gramas de brócolis, precisa 667 gramas de manteiga ou couve, precisa de 882 gramas de espinafre e precisa 250 gramas de sardinha para substituir o cálcio, porque a pessoa adolescente está com a formação óssea, com tudo, e ela precisa todo esse cálcio. E o leite, e aí o leite está em tudo. Ela diz o seguinte, que ele é
funcional, porque ele está em todo. Já imaginou hoje ela no cardápio da pessoa não ter os derivados de leite? Em qualquer cardápio que tu vai fazer hoje, precisa todo derivado de leite. Então, não é tomar 1 litro de leite, porque ninguém toma 1 litro de leite por dia. Toma um copo, mas e os derivados, e o queijo, e tudo que vem na alimentação e no cardápio? Vamos finalizando, 12 horas e 58 minutos. A Juliana está aqui me mandando várias mensagens. Obrigada, Juliana. Ela concorda contigo, Alberto, na questão da RGE. Ela também teve vários problemas com baixa tensão, reclamou, e agora ela vai atrás. Mandou um abraço para ti, Anderson, também, que você dispõe.